é que é um dado interessante aqui na reflexão dessa parábola? Todas as outras parábolas da misericórdia que nós estamos refletindo, nós vimos que existiu uma mudança da situação. O filho pródigo, que abandonou a casa do pai, que pediu a sua herança, se arrepende, ainda que não tenha sido um arrependimento sincero, verdadeiro, né? Nós vimos isso. Mas ele retorna à casa do pai e a misericórdia do pai muda a sua situação. Na parábola do bom samaritano, aquele homem que foi assaltado, espancado, roubado, que estava quase morto à beira do caminho, tem a sua situação mudada por causa da misericórdia do samaritano. A viúva, a mulher que perde a sua moeda, que estava triste, desconsolada, mas ao encontrar a moeda, ela dá uma grande festa. Por quê? Porque a sua situação foi mudada. Assim o pastor e a ovelha perdida. E todas as parábolas que nós já vimos. Mas olha que coisa interessante. Nessa parábola aqui, existe uma diferença. Aqui o que nós vemos é que não há uma mudança. Há uma mudança para Lázaro, mas para o rico, a condenação dele é definitiva. E onde é que o rico se condena? É na sua riqueza? Não. É como eu disse no início do programa. O real pecado do rico, que vai o condenar, não é simplesmente ser rico, ter posse, ter bens. É o ele se entregar à boa vida sem preocupar-se com a necessidade do outro. Então aqui podemos identificar dois obstáculos. O primeiro obstáculo é o portão da casa. Interessante, né? A parábola vai dizer que todos os dias o rico dava festas. E todos os dias Lázaro ficava deitado, cheio de feridas, junto à porta do rico, querendo pelo menos matar a fome com o que caía da mesa do rico. Ou seja, o portão da casa é um impedimento por vontade do rico. Lázaro todos os dias estava ali, deitado no portão da casa do rico. Mas o rico nunca socorreu Lázaro na sua necessidade. Esse é o primeiro obstáculo que deu ao rico a condenação definitiva. Aonde faz com que ele não alcance a misericórdia. Onde o seu grito de socorro, o seu grito de piedade não é escutado. E vemos que ele pede piedade a Abraão. Até agora, as parábolas da misericórdia que nós vimos, todo pedido de compaixão foi atendido. O perdão foi dado totalmente, seja por aquele credor aos dois devedores. Nós vamos ver ainda a parábola da viúva insistente, né? Nós vamos ver ainda a parábola da súplica do cobrador do templo. E nós vamos ver que o pedido de compaixão é atendido. Mas aqui o rico, ele recebe a condenação eterna. Ele vai dizer: tenha piedade de mim. Ele vai suplicar, mas a sua situação é irreparável. E o segundo obstáculo é o abismo em que ele se encontra. Lázaro se encontra no seio de Abraão e o rico se encontra no Hades, nos infernos, no infra, que é diferente aqui do Sheol, onde estava Lázaro
com Abraão era no Sheol, lugar onde Cristo desce logo após a sua morte para tirar de lá Adão e Eva e todos os justos que esperavam por ele. Mas o rico, ele se encontrava no que a tradição bíblica vai chamar de Hades, nos infernos. Então aqui é uma desproporção muito grande. Condenação é definitiva para o rico. E aí você pode perguntar, mas Evandro, como é que é concebível que exista uma situação irreparável diante de um Deus infinitamente misericordioso? É porque aqui, meus irmãos, nós nos encontramos em algo que nós vivemos, a desproporção entre o tempo e a eternidade. Nós vivemos no tempo. Nós somos chamados a exercer a caridade, a misericórdia no tempo, na vida terrena. E no tempo e na vida terrena, o rico, ele teve a oportunidade de matar a fome de Lázaro e não fez. E na eternidade, não é que Abraão não queira ter misericórdia, é porque é irreversível a situação. Essa é a doutrina da igreja, quando nos ensina sobre após a morte, nós temos dois prêmios: o céu ou o inferno. O purgatório é intermediário. A pessoa que está no purgatório, ela já tem o céu, já tem a certeza do céu. Então aqui na parábola, não é que Abraão não queira ter misericórdia, não é que o Deus infinitamente misericordioso não queira perdoar o rico. Ele teve a sua oportunidade. Aqui o pedido, a clemência do rico, podemos até dizer, comparado à oração perseverante da viúva e o juiz injusto, que é outra parábola que nós vamos ouvir. Porque a oração perseverante da viúva foi capaz de mudar o coração de Deus. Por que então que esse do rico não podia modificar 1 milímetro que fosse a sua condição? É porque a situação dele, ele morreu com a situação irreversível, irreparável. Porque aonde ele está, na eternidade, na condenação eterna, falta o tempo. E aonde é que se encontra o tempo para nós agirmos com misericórdia? É nesta vida. Então o ponto de mudança aqui explica esta razão pela qual a situação do rico é irreparável. E uma coisa interessante aqui, né, que me vem agora, porque nós vimos na parábola, o rico diz assim: Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo. Olha que coisa interessante. Ele vê Lázaro e ele reconhece Lázaro. Tanto é que ele diz: pede a Lázaro que molhe o dedo. Então, ele via Lázaro todos os dias na soleira da porta da sua casa e não teve coragem de saciar 1 milímetro sequer da fome de Lázaro. Ou seja, ele conhecia Lázaro. Durante a vida na terra, no tempo, ele conhecia Lázaro. Mas ele sempre ignorou a Lázaro. Então aqui um grande contraste. Um grande contraste com as parábolas que nós já refletimos antes. Com as parábolas anteriores. O samaritano vê aquele homem e se enche de compaixão. Ele vê e se enche de compaixão. O rico via Lázaro todos os dias nessa parábola, mas não foi tomado de compaixão. O pai das misericórdias da parábola do filho pródigo, ele vê o filho de longe, enche-se de compaixão e corre ao encontro do filho. O rico, ele não vê de longe o pobre Lázaro. Ele vê Lázaro todos os dias debaixo da porta da sua casa e não é tomado de compaixão.
Só que agora o rico, ele vê ao longe Abraão, vê Lázaro ao lado dele. Mas, infelizmente, nada pode ser feito por este rico. A situação do rico é insanável, irreparável, irreversível. Porque quando ele podia ter compaixão, ele não teve. Aonde é que a situação pode se tornar irreversível? Pode se tornar reversível, perdão. No tempo. Na vida terrena. E quantos pobres já passou pela nossa vida? Quantos homens e mulheres cheios de chagas, seja física, moral ou espiritual, estão à soleira da porta da nossa casa? Deixar para ter misericórdia e compaixão depois não fará sentido. E a misericórdia de Deus, ela também quer ser refletida através de mim e você no favorecimento de todo aquele que se faz um próximo através de necessidade. Engraçado, né? Não é por acaso que Deus nunca é mencionado na parábola. Sempre é um homem, um alguém. Sou eu e você. Pois bem, são os pobres, são os necessitados, são os mais miseráveis neste mundo que nos apontam e nos garantem um caminho para a salvação, ou então para a condenação. O que fizerdes a um só destes pequeninos, é a mim que o fizerdes. O que deixastes de fazer a um desses, foi a mim que o deixastes de fazer. Tive fome e vocês me deram ou não me deram de comer. Tive sede e vocês me deram ou não me deram de beber. Deixemos que este primeiro programa sobre a parábola do rico e do pobre Lázaro vá deixando ecos no nosso coração e vá gerando, por ser palavra de Deus, mudanças e conversão em nossas vidas, sempre em favor dos mais necessitados, que se não estiverem à soleira da porta da sua casa, muitos moram em condomínios, apartamentos, mas sempre vai existir um necessitado à soleira da porta do seu coração. Deus nos abençoe.